a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball, when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Olá, esse é o podcast do NBA das Minas. Esse é o segundo episódio do LBF das Minas, série que receberemos exclusivamente atletas das equipes da LBF, a Liga de Basquete Feminino, buscando dar mais visibilidade e voz às mulheres do nosso basquete. Está no ar o LBF das Minas. Eu sou a Carol e serei sua host para hoje. Lembrando que esse podcast chega até você via Central 3 e estará disponível no Spotify, iTunes, Cashbox e pelo site da Central 3 na internet. Nos sigam nessas plataformas e não percam as novidades do NBA das Minas. Vocês podem nos acompanhar pelo Twitter, @NBA das Minas, e pelo Instagram, @NBA das Minas Pod. Nessas redes sociais vocês vão encontrar vários conteúdos sobre basquete, além de acompanhar a cobertura em tempo real dos jogos da NBA, NBB, LBF e WNBA. E temos um lembrete importante. Acessando o nosso cupom, você tem 5% de desconto para comprar aquela jersey que você namora há muito tempo lá no site da Monza Imports, @ImportsMonza no Twitter. Como de praxe, estou com a minha co-host maravilhosa, Paola. Boa noite, Carol. Parece que faz um tempo que eu não sei, que a gente não tá junta. Uma sensação estranha. Nossa, parece que a gente se separou. Eu tô com essa sensação também. Tem muito estranho. tempo que a gente não faz algo junto. Que loucura. Pois é uma loucura. A gente tá toda semana juntas, mas até senti sua falta aqui nesse momento. Tô feliz de estar aqui com você, como sempre, minha parceira, nesse projeto incrível, mais um, né, que a gente tá lançando por aí, tão importante. E é isso, vamos ver se a gente vai escutar algum dos seus animais hoje no zoológico, que eu adoro. Faz falta também isso. E é isso, boa noite, bom dia, né? Dependendo da hora que tiver todo mundo aí. Estou ansiosa. Paola, o momento da Paola é que ela mais adora quando meus cachorros começam a latir do nada no meio do podcast e faz toda a sonorização do ambiente, né? Toda a identidade do podcast, são cachorros latindo. Bom, a nossa convidada, a gente vai passar por vários assuntos muito especiais. Eu não vou dar muito spoiler, mas vou dizer que ela seja muito bem-vinda ao NBA das Minas. Para a gente começar com o pé direito, vou pedir para ela se apresentar para o pessoal, contar como nasceu o seu amor pela bola laranja. Olá, eu sou a Karen Gustavo, né? Como todo mundo chama. Eu tenho 37 anos já, passou muito rápido. E eu comecei a jogar por influência da minha tia, né? Da Roseli. Como não poderia deixar de ser, né? Eu era bem novinha quando ela foi campeã mundial. Foi a primeira vez que eu andei num carro de bombeiro. E acho que isso marca a infância de qualquer pessoa. E depois dela também a minha irmã começou a jogar. E daí eu só queria saber de basquete. É interessante, a gente vai falar sobre isso. Sobre toda essa coincidência de irmãs da bola laranja, sobre todo esse mundo, como funciona isso? Será que rolou em algum momento ali na base alguma disputa? Porque a gente falou com o Jeff e com o Gabriel, que tem uma diferença de idade bem grande, né, Paula? De 10 anos, que a primeira vez que eles se enfrentaram foi assim surreal, que o Jeff não queria perder de jeito nenhum, que rolou uma rixa ali, então a gente vai sanar as nossas dúvidas sobre essa disputa de irmãos. Eu, principalmente, que sou filha única, então não sei muito curiosa sobre isso. Bom, Karen, você acabou de completar a sua 10ª temporada da LBF, já foi campeã com a Americana na temporada 11 e 12 e teve passagens por São José, Presidente Venceslau, e está no SESI desde o início do projeto em 2018. Nessa temporada de 2021, o SESI terminou a fase regular em segundo lugar, disputando a primeira colocação até o último jogo da fase contra o Ituano, e foi eliminada nas quartas de final pelo Blumenau, vice-campeão, depois de perder por 2-0. É quase unânime que essa foi a edição mais disputada e equilibrada da LBF. Qual a sua opinião sobre isso? E sobre o SESI, quais foram os pontos fortes da equipe e o que faltou para a equipe ir mais adiante nos playoffs? Interessante, vocês começaram já com os 2 pés no meu peito, né? Mas então, realmente foi a edição mais
competitiva. Eu acho assim que no começo, né, 2010, né, começou, era bem competitiva. Ainda tinha Ourinhos, Santo André era bem competitivo, tinha Americana, né? Então teve um hiato assim, com os times se reforçando muito, principalmente os do Nordeste, Maranhão e Recife. E a Americana depois virou Campinas, né? Também, times bastante fortes, assim. Mas essa edição foi marcada por coisas inéditas, né? O sétimo ganhando do segundo, no playoff, um campeão inédito. Então, foi mesmo a edição mais competitiva que teve, que ninguém sabia quem ia ser campeão quando começou. E para falar assim do SESI, a gente teve várias coisas positivas, óbvio. Eu nunca tinha jogado com a Tainá, era uma jogadora assim espetacular. Foi o ano que a Nani voltou, né, também nos Estados Unidos, jogou. E a gente, lógico, tinha as melhores expectativas para esse campeonato. Desde o começo, a gente sabia que tinha um time competitivo, um time que poderia, sim, chegar à final e ser campeão. E as coisas, assim, que começaram a dar errado, nem sei pontuar para vocês, assim, aconteceu tal coisa e a gente perdeu, não. A gente veio sempre juntas, assim, acreditando muito. E dali do jogo virtuano, né, para depois começar o playoff, nosso time já estava um pouquinho diferente, a gente não foi tão bem. E daí não tem o que fazer. Um time, o Blumenau estava muito motivado, né, com tanta coisa que aconteceu com o time delas. Coisas ruins, assim, né? As minhas pegaram Covid, tiveram 2 WOs, prejudicou muito elas na tabela e tal. Então, a gente tinha, sim, motivação também, mas eu não consigo pontuar para vocês, assim, o que deu errado. Mas a gente sabe que deu errado, né? Antes da Paula seguir, eu queria até falar dessa coincidência nada proposital, imagina, né, Paula? Da gente chamar a primeira Kaká e agora chamar a Karen. Que coisa maravilhosa, eu adorei esse momento. Pois é, né? E a Karen falou que a gente já chega com uns 2 pés no peito. É para já deixar você falar o que tá mais doído antes, para você ir ficando tranquila ao longo, né, da gravação. Mas vocês perderam para quem foi vice-campeão e como você falou, né, teve muita coisa envolvendo o time do Blumenau que acabou que deixou elas ainda mais fortes, mas vocês ficaram em segundo, foi uma competição muito disputada, então tá tudo ótimo, bola para frente, né? E aí, como a gente falou, não tem como falar de você se a gente não falar da sua família. São muitas coisas incríveis que a gente tem que comentar. Em primeiro lugar, você mesma falou, a sua irmã Silvinha também está no SESI desde o início do projeto. Ela que disputou os Jogos Olímpicos, né, de 2004 e 2012. Vocês são sobrinhas da gestora do time, a Roseli Gustavo, que foi campeã mundial em 94, medalhista olímpica de prata pela seleção brasileira em 96. Em 2014 e 2015, você defendia o São José e era capitã do time, aliás. E aí você decidiu trocar o número da camisa do número 20 para o número 10, que agora é sua irmã quem usa no SESI. E isso era uma forma de você homenagear a conquista da sua tia, mas também agradecer a ela pela influência para você entrar no basquete. Você ia aos treinos em Piracicaba com ela, você viu de perto a Magic Paula, a Hortência. E aí também no dia da troca da camisa, você leu uma carta emocionada para sua tia, e aí você falou que você fez aquela volta, né, no carro de bombeiros em Araraquara, como você estava falando, depois da conquista do Mundial em 94. Até teve uma brincadeirinha que você excluiu a sua tia do WhatsApp, né, do grupo da família, um dia antes da surpresa, e ela ficou um pouco ali sem entender o que estava acontecendo. Ela é importante demais na sua vida e na sua carreira. Então a gente quer saber, primeiro de tudo, como é que é ter a sua irmã com você no mesmo time, como é que é a rotina de convivência entre vocês, que como a Carol falou, ela é muito curiosa, então ela vai querer saber se tem treta, né, é isso que ela quer saber, na verdade. E em segundo lugar... Claro, eu quero levar conteúdo para as pessoas, entretenimento, treta é entretenimento. Fofoca edifica a vida, é isso que a gente, é o lema que a gente tem é esse. E em segundo lugar, vamos deixar o espaço livre para você falar da sua tia, se vocês se falam constantemente, o que você quiser falar também. Bom, sobre a minha irmã, assim, quando a gente era, como uma de vocês é filha única, né, não vai conseguir entender muito bem. Quando a gente era criança, nós brigávamos demais. A convivência era muito difícil, muito difícil. Eu tenho um irmão mais velho, né? A diferença para mim e para minha irmã são só 2 anos. E era muito complicado. Mas depois nós jogamos juntas toda a base. Eu cheguei com 12 anos em Campinas, depois fui americana, fiquei lá até os 21. E a minha irmã também, junto comigo, a base inteira.
Nós não éramos muito amigas. A gente conversava, mas não era amiga, assim, nem confidente, nada. Ela sempre tentou me proteger muito, tal, mas não era aquela coisa, né? A gente ainda brigava muito. A nossa amizade veio mesmo depois de adultas. Aí, hoje em dia, ela é minha melhor amiga. A gente conversa sobre tudo, se cuida, né? Nós perdemos nossa mãe muito novas. Eu tinha 4 anos, ela tinha 6. Então, assim, a gente tem meu pai, claro, né? Mas é a gente pela gente mesmo. E as minhas tias, que daí eu vou contextualizar, né? A minha mãe tinha 6 irmãs. Então, em Araraquara. Eu morava com meu pai em São Paulo. Então, as minhas tias, assim, eram tudo pra gente. Sempre ajudando no que podiam, né? Porque meu pai criou a gente, os 3, mesmo sem a minha mãe. Ele casou de novo. E o meu exemplo maior era a Roseli. Então, tive várias primeiras vezes, assim, com ela, né? A gente foi a primeira vez no McDonald's com ela. Ela era a tia legal, a tia que ajudava, criava as coisas. Então, a gente cresceu com esse espelho. Eu, a Sil e os outros primos também. Tem o Nezinho, tem o Nezão que também jogou, que é o irmão dele. Então, a gente queria o basquete, a gente via que o basquete dava coisas boas, né? Então, a gente se apaixonou mesmo pelo jogo. Eu frequentava a quadra com a minha tia, conhecia todo mundo, ficava lá sentadinha, vendo as jogadoras, né? Então, conheci muita gente de nova, elas me conhecem desde pequena. A Ellen, a Marta, a Alessandra, me viram todas, me viram bem pequena mesmo. E a Roseli, assim, é importante na minha vida. A gente se fala sempre. Acho que não todo dia, mas sempre. E quando começou o projeto do SESI, ela falou, vem, né, porque o prefeito quer muito que vocês venham, que fique aqui e tal. E daí eu vou contar para vocês, assim, não sei se não deve ser nenhuma novidade, né, mas nós duas saímos do SESI esse ano. A Sil tá no Veracruz. Eu cheguei há 2 dias aqui em Recife, tá em Recife. Vou jogar o Brasileiro, Sub-23. Então, ela até falou pra gente, ó, não quero que você fique chateada. Eu falei, nunca. A gente entende as escolhas, a gente passou por isso a vida toda. A vida toda, todos os times são assim. Quando acaba seu ciclo, beleza, muito obrigada, ninguém deve nada pra ninguém. E ela chorou muito, né, tal, porque foi uma escolha técnica. Mas a gente super entendeu e continua a mesma coisa, entendeu? Eu continuo conversando com ela hoje mais como sobrinha do que como diretora, que também era um pouquinho difícil, assim, né? A gente separar tantas coisas. Mas foram anos, né? Ótimos. Não tenho o que falar, assim, da estrutura do SESI e tal. Mas acabou. Tanto para mim, né? Quanto para minha irmã. O que a gente espera agora é que o SESI cresça mais para minha tia, né? Porque eu sempre vou torcer pelo bem dela, das coisas que ela faz. E se ela tá lá se entregando pro SESI ser um time de ponta, conquistar títulos, eu também torço por ela. Tenho 2 perguntas. Pergunta número 1. E agora, para enfrentar a irmã, como é que vai ser? Se essa rixa já rolou antes, porque você falou que vocês jogaram por muito tempo juntas na base, né? Mas já rolou esse confronto, como é que é? Não libera não, entendeu? Enfrenta mesmo, não vai, não deixa fácil. E você chegou há 2 dias em Recife, quero saber o que você tá achando. A gente já abordou em uma das lives que a gente fez sobre justamente o basquete no Nordeste, né? Que é muito forte, mas ainda precisa um pouco mais. No geral, todas as cidades precisam de investimento, mas no Nordeste, no geral, assim, falando de esporte, precisa de mais dessa atenção, né? Porque o foco, o núcleo ainda é muito ali no eixo, principalmente em São Paulo. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, quais expectativas que você tem e sobre esse confronto aí. Bom, a gente já jogou muito contra, porque nós jogamos juntas pela última vez, eu creio que 2005. Aí depois, só no SESI. E era super normal assim, a gente se fala muito em quadra. Jogando contra mesmo, a gente se falava muito.
conversava um pouquinho, mas a gente era tudo muito sério, levava tudo a sério, se batia um pouco, acho que é normal, né? E sempre numa boa. Eu acho que não tem até hoje rivalidade nenhuma, nem jogando junto, nem jogando contra. Junto a gente se ajuda, dá conselho uma para outra, e jogando contra a gente faz o que tem que fazer para ganhar. Não importa se ela é meu irmão ou não, mas sem extrapolar. Acho que nunca teve muita coisa assim. E falando sobre ter vindo para cá, né? É a segunda vez que eu venho para cá. Eu joguei aqui um período bem curto, em 2005, quando era o antigo Campeonato Brasileiro, né? Não era LBF ainda. Joguei aqui, voltei agora, e pela novidade também, né? Agora o Campeonato Brasileiro, meninas mais novas. E foi bem, assim, curioso que eu cheguei, já treinei com as meninas, cheguei treinando já, e eu vi uma menina, acho que ela tem 18 anos, ela é pivô, assim, joga direitinho e tal, e eu falei, nossa, por que não chamaram ela para a seleção que teve agora, né? Teve uma 19 do Mundial, poderia ter ido treinar, não que fosse, mas poderia ter ido treinar. E é bem estranho, assim, né? Que não tem esse olhar para outros lugares, que não seja esse eixo, né, do Sul. É triste até, porque hoje eu, saindo do ginásio, tinha umas menininhas treinando lá, sub-12, sub-14, muita menina mesmo. E nem lá em Araraquara eu não vejo isso, tanta criança treinando, né? Feminino exclusivamente, só meninas. Então, falta esse cuidado da CBB para o Nordeste, com certeza. O Maranhão, né, São Luís, é uma cidade grande, uma capital, né? E até onde eu sei, eu posso estar errada. Se eu estiver errada, alguém ouvir pode me corrigir. Eu não ouço falar de campeonato estadual, né? Lá, adulto. Então a gente tem o paulista, tem o carioca, eu sei que tem o catarinense, que até é muito bom, né? Acho que no Paraná também tem, óbvio que eu não sei quantas cidades que tem. Só que como lá tem um time da LBF, é estranho, né? Não ter um estadual, não ter mais pessoas fazendo basquete. E eu acho que isso não é uma falha, assim, só de, sei lá, jogadores ou técnicos. Também é essa coisa da CBB. Porque uma menina que tá aqui, grande, ela é grande a menina, e não ser nem chamada, né, para a seleção, causa estranheza. Então, assim, o trabalho que tem aqui eu já conheço, porque eu tô há muito tempo no basquete, e eu fiz muitos amigos aqui quando eu joguei, o Rildo, o próprio Roberto Dornelas, né, que vai ser o técnico. Tenho muitas amigas também que convivem, né, o basquete daqui. Então eu sei como é. Sei que eles fazem um trabalho sério aqui. A Adrianinha tá aqui. Também tem muitas meninas que treinam com ela. Aí você vê que Recife tem crescido nessa parte. E por que não tem meninas nas seleções de base? É a pergunta que a gente tem que fazer, né? Você tá no esporte ou no náutico? No esporte mesmo. Outra sugestão, né, que você falou de campeonato estadual, por que não se faz uma Copa do Nordeste, por exemplo, se sei lá, a desculpa, entre aspas, for o fato de não terem equipe suficiente para uma seleção, mas por que não se fazer uma Copa, né, para fazer girar o esporte na região? Eu acho que quando a gente fala no geral mesmo, né, o esporte precisa de mais atenção em outras regiões que não sejam do eixo, porque tem muito potencial. E esse depoimento que você falou é extremamente importante. Muito se bateu na tecla das seleções de base nesse último mês, justamente pelas competições, né, tanto no masculino quanto no feminino. E a mesma coisa que a Cacá falou, a gente vê um projeto que é montado ali para as meninas treinarem no máximo 10 dias. Não tem aquela continuidade, né? Não tem um projeto mais longo, até para criar essa identidade, para poder preparar essas meninas para o futuro. É um momento, um espaço muito delicado que a gente sempre toca e que é muito importante de falar. Voltando um pouco para a LBF, ano passado a gente não teve a competição por conta da pandemia. Já são mais de 16 meses que a gente está nisso, né? Por que será? Queria saber de você como foram esses meses de quarentena para você como atleta, a nível mental, emocional e físico.
como você lidou com toda a angústia, medo, indefinição sobre o futuro e como continuou se preparando fisicamente? Porque nem todo atleta tem a condição de ter uma estrutura tão forte, tão montada para se preparar, ainda mais numa situação dessa tão atípica, né, que ninguém estava esperando. Bom, durante a pandemia, para mim, assim, particularmente, foi muito difícil, muito difícil. Eu não sei se vocês se acompanharam ou não, né? Mas vocês sabem toda a minha trajetória no basquete. Mas eu sempre tive muito problema com meu peso, sempre, sempre, sempre. Inclusive, eu creio que eu sou mais conhecida por isso, por ter problemas, né, com peso. Eu estou mais gordinha, magrinha. As pessoas sempre comentando, né, a respeito disso. Hoje, eu não tenho mais nenhum problema com isso. Nem de alguém falar, nada. Só eu sei, né, das coisas que eu passo. Então, assim, o que eu fiz foi, continuei treinava em casa, estava no SESI, e eu acho que a gente deu muita sorte, né, de estar no SESI. Também não sei se vocês sabem, mas o SESI Araraquara é o único time do feminino que tem carteira assinada. Então, a gente foi protegida, né, pela lei, né, trabalhista do Brasil. Então, a gente continuou recebendo tudo, férias, 13º, durante a pandemia inteira. Então, treinava em casa, nosso preparador físico passou tudo e tal. Mas, para tudo, né, tem um ônus e o bônus. E não é uma coisa que eu costumo falar, mas eu vou falar, porque hoje tem se falado muito sobre isso, sobre saúde mental. E eu, na pandemia, passei a não dormir mais. E eu já tive depressão, né? Uns anos atrás, acho que 2016 ou 2017. Então a pandemia pegou de jeito nisso, de você ficar o dia inteiro em casa, não pode sair. Araraquara teve vários episódios ainda de lockdown, de não pode sair mesmo de casa. E eu não dormia. Estava sempre muito preocupada, como que vai ser, tal. Isso porque eu estava com um time, né? Imagina quem não tinha um time. Era bem desigual, né, nessa parte, não foi igual para todo mundo. Muita gente ficou sem nada nesse período. E eu procurei ajuda também, psicológica, né, para poder passar por essa fase, e deu tudo certo, afinal. Mas foi muito difícil, e para mim, assim, foi muito difícil, e eu tinha estrutura. Então, eu penso bastante nisso, nas pessoas que não tinham estrutura, né, nas meninas, né, que não tinham estrutura, e também passaram pela pandemia. Aí é que eu falo para vocês que eu ainda acho que falta um pouco de empatia, assim, da parte da CBB, LBF, se preocupar mais com os atletas, porque, querendo ou não importa o tanto, assim, os resultados. Foram ruins. Mas eu, que estou há tanto tempo aí no basquete, eu sei que quando o masculino não ia para nenhuma Olimpíada, eles tinham um olhar muito mais de carinho, tinham muito mais estrutura, tinham muito mais coisas do que a gente. E eles não iam para nada. Então, assim, às vezes não importa que o feminino conquiste, assim, sabe? Ainda o masculino tem um pouquinho mais de vantagem em algumas coisas. Então, falta, sim, até nessa parte, a CBB se preocupar mais com as atletas. É necessário, porque a gente ganha muito menos do que eles. Então, não é igual para todo mundo. Então, eles não deveriam tratar todo mundo igual. É bem incrível como você acabou citando essa questão da diferença com o masculino, porque a nossa próxima pergunta era exatamente sobre o basquete feminino. Eu queria só fazer um comentário antes. Ela falou sobre a angústia da pandemia, sobre não dormir. E eu e a Paola, a gente debate isso assim até hoje, sabe, Karen? Às vezes a gente chega para conversar e fala, eu simplesmente não aguento mais. Porque a gente passou e está passando por momentos terríveis. A gente vê pessoas... Hoje o que me tira o sono é ver pessoas em filas de açougue correndo atrás de osso para tentar fazer algo que possa não deixar a barriga totalmente vazia. A inconsistência de a gente saber o que pode acontecer, né? De uma forma geral. Porque, não falando só da gente, né? Porque a gente sabe, eu e Paola sabemos que a gente tem o privilégio de poder ter uma casa, de poder ter onde morar, de poder ter o que comer, né, de poder ter um trampo, mas hoje assim me tira muito sono ver a situação que a gente está
após quase 2 anos e mexeu muito com a gente também. Eu fico até um pouco emocionada, porque eu também tive depressão, não na pandemia, mas já tinha antes, e só que tudo isso aflorou muito, né? A Paola é muito minha confidente em muitos pontos, assim, a gente não é só parceira de podcast, então é muito importante você falar sobre isso e falar sobre o quanto o atleta sofreu também, não só relacionado ao trabalho, mas psicologicamente, né? Porque hoje a gente vê o retorno de competições, as coisas, entre várias aspas, tentando voltar ao normal, né? Porque não existe normal, principalmente num país em que a gente tem quase 600 mil mortos por pura incompetência do governo. Mostrar o quanto os atletas saíram também com várias sequelas disso, né? Porque não foi simples, mexeu com muitas pessoas, mexeu com muitas famílias, então mexeu na estrutura de tudo. É muito importante a gente tocar nesse ponto e tocar também no ponto de investimento que a Paola vai seguir agora sobre a diferença entre basquete feminino e masculino. Pois é, a Carol falou absolutamente tudo. Inclusive, Karen, é um tópico que a gente sempre discute a pandemia, mas às vezes a gente tenta não forçar tanto a barra, porque tá todo mundo sofrendo e ouvir você falar que você estava sem conseguir dormir acaba alterando todo o seu dia. Então, que bom que você conseguiu procurar uma ajuda e que bom que isso te ajudou, né? A gente sempre também fala com relação a Carol, como ela também, a partir do momento em que ela não só desabafou, por exemplo, comigo, com outras pessoas, mas também procurou ajuda, como faz toda a diferença. Então, quem estiver ouvindo, se tiver algum problema, fale, desabafe, procure ajuda, porque vale muito a pena. E aí, como a gente estava falando, essa diferença de investimento, né, de visibilidade, a gente sabe, você mais ainda, quão vitorioso é o basquete feminino e como ele está tentando reencontrar e trilhar um novo caminho de sucesso. A gente foi campeã do PAN em 2019, tivemos boas atuações na America Cup desse ano, mas infelizmente as seleções, tanto do masculino quanto do feminino, não só não estiveram nas Olimpíadas, mas as seleções sub-16 foram eliminadas da America Cup sub-16. E aí tudo começa, a gente sabe, com cuidado, com projetos de desenvolvimento para a base, e a gente está sofrendo demais nos últimos anos. A situação está cada vez mais preocupante, menos promissora. A gente sabe que, com relação ao basquete feminino, tem muito menos voz, muito menos visibilidade, muito menos patrocínio. Como você falou, os salários são menores. A gente chegou, né, a ler a Érica há um tempo atrás falando sobre a questão da falta de uniforme, né, por exemplo, no Mundial da Turquia. Então a gente quer saber de você, assim, como você vê o futuro do basquete feminino e o que você acha que pode e deve ser feito para mudar esse cenário que é tão preocupante? Nossa, eu tô aqui pensando porque eu fujo de coisas polêmicas. E não porque eu não sei lidar com isso, é totalmente o contrário, porque eu sou uma pessoa muito direta e um pouco estressada. Então, se alguém me questionar sobre alguma coisa, eu sei o tipo de resposta que eu dou, né? Mas vamos lá. Eu ia falar antes, e eu vou falar agora, que eu joguei com a minha irmã, ela tem 2 anos mais que eu. Ela é da geração 82, né? E as meninas do 82 foram vice-campeãs mundiais sub-21. Também não se fala muito, né, desse campeonato. E naquela época, eu fui também, né? Também fui com elas. Também sou vice-campeã mundial sub-23, sub-21. E foi feita uma seleção permanente. Eu não fui porque eu era mais nova, mas as mais velhas treinaram, foram inscritas no Campeonato Brasileiro como um time normal. Jogaram pelo Maranhão, será? Eu não lembro. Não lembro muito bem a cidade, mas foi do Nordeste. E nunca mais teve. E nós, nesse campeonato, nós ganhamos na fase regular de grupos dos Estados Unidos de 20 pontos. E tava Simone Augustus, Capcom Dexter. Então tinham muitas jogadoras boas e nós ganhamos de 20 pontos. Tava a Érica, a Isiane, minha irmã, Fernanda Belli. E eu nunca perdi para a Argentina na categoria de base, nem no adulto, nem com a seleção adulta, sul-americano. E a gente vai vendo, reparando, né, que as coisas vão mudando com o tempo. Eu poderia aqui falar sobre treinos, sobre técnicos, sobre jogadoras, mas Karen, eu prefiro
não jogar esse peso nas jogadoras, porque eu não acho que seja só delas. Então, eu vou evitar falar disso, porque assim, treinar é individual, cada um. Eu não costumo responsabilizar ninguém pelas minhas derrotas. Então, se eu engordei, fui eu que engordei. Se eu não fui para a seleção, sou eu, não é o técnico, não é ninguém. Então, as jogadoras sabem que para ser melhor que as outras, e não aqui, ser melhor que as outras do mundo, precisa treinar. Para mim, não tem outro caminho. Você tem que treinar mais que os outros. Então, aí é de cada uma. Mas o problema de gestão que a gente teve, né, e eu acho que ainda tem, o que a gente teve eu conheço bem. Porque quando estava o grego, era quase um circo, assim, sabe? Teve muitas coisas erradas, muitas coisas erradas. E aí faltou um pouquinho mais de união, assim, das jogadoras para cobrar. Porque a gente tinha como cobrar. Nós íamos para os melhores campeonatos. O masculino, não. Então, a gente tinha, assim, mais como cobrar. E faltou um pouco isso, sabe? Então, aí depois, o que aconteceu? O CBB quebrou, falta investimento, né? E daí a gente não vê muita reciclagem dos técnicos. Eu não quero aqui usar nenhum tipo de julgamento, mas sempre tem os mesmos técnicos. Agora a gente vê o Bruno Guidori chegando e eu acho, né, que ele veio do masculino, não tenho certeza, mas a gente vê alguns técnicos chegando assim agora, mas não tem muita variação no feminino, né? Então estão sempre aqueles mesmos técnicos. E o campeonato também. Sim, cada vez está ficando mais forte, está melhorando, mas poderiam ter outras coisas na LBF que ajudassem, né, nessa parte. Porque, por exemplo, não colocar muitas estrangeiras, para mim, é uma coisa boa. Você tem que ir atrás de jogadoras brasileiras, tem que treinar, tem que ver o que vai dar. Tem que dar capacitação também para os técnicos, sabe? E eu acho que nisso a gente tem pecado demais. Se a gente continuar fazendo as mesmas coisas, cometendo os mesmos erros, nada vai mudar. Nada. E nesses o que teve agora, né, o Mundial e a Copa América do Sub-18 e 16, né? Nem um pingo ali é culpa das jogadoras. Todas as seleções que eu fui, eu treinei de um mês para mais. E a estrutura era boa, a gente treinava, eu lembro, em Ribeirão Preto, tudo no mesmo lugar. Era o alojamento no mesmo lugar, a alimentação, quadra. Então você respirava basquete o dia inteiro, por mais de um mês, assim, para ir para um campeonato sul-americano, que nem era tão grande coisa assim. Hoje em dia tem muito mais competições. Na minha idade, se eu jogava sul-americano, não tinha Copa América, não tinha Mundial, não tinha nada. Se eu quisesse jogar, tinha que ser na categoria acima, porque eles pulavam, né? Gerações. Então, a estrutura tem que ser toda refeita. Voltar a ter campeonatos de base. A minha primeira seleção foi Campeonato Paulista, brasileiro, pela Seleção Paulista. Então, ia a Seleção Paulista para outro estado. Tinha uma seleção de cada estado da minha idade. Eu não vejo mais isso acontecer. Ou se acontece, ninguém me fala, porque realmente eu devo estar muito ignorante, porque eu nunca mais ouvi falar. Não tem mais isso. E precisa ter. Tem que ser estimulada desde novas jogadoras. Desde nova. Em tudo, sabe? Treinamento, falar que sim, precisa treinar muito mais, muito mais. Nesse campeonato poderia ter essa capacitação para os técnicos, poderia ter tanta coisa. Por que não é feito, eu não sei. Se é só falta de dinheiro, também não sei. Então deveriam ir atrás, então, desse dinheiro. Porque teve um camp do masculino, 17, da Nike, 20 e tantos prospectos do masculino, e nunca foi feito do feminino. Então há um problema aí, né? Há uma diferenciação. Se os dois não estão ganhando nada, então o tratamento deveria ser, no mínimo, igual. E não é. Não é. Então, para mim, o feminino tira leite de pedra mesmo. Mesmo assim, não acho que é culpa dos meninos terem perdido. É da estrutura. A estrutura tem que ser mudada. Alguma coisa precisa ser feita. Quem vai fazer, eu não sei. O que eu penso, principalmente assim, para quando eu parar de jogar, que hoje em dia eu não me envolvo em nada, eu não falo nada, mas eu sei que eu vou ser super chata.
E eu vou tentar, sabe? Cobrar de alguém. No momento eu só não faço isso porque jogando, às vezes eu não sinto que eu tenho tanto tempo assim quanto eu gostaria de ter para fazer outras coisas, porque eu tenho muitas coisas hoje na minha vida. Mas alguém precisa fazer urgentemente. E eu vejo que as minhas estão despertando para isso. Muitas. A Ramona, a Mariana, a gente tem um grupo, a gente conversa sobre essas coisas, né? As mais velhas, a Damiris, a Érica. Mas ainda falta um pouco mais e às vezes a gente não sabe o que fazer, não sabe por onde começar. E principalmente, ninguém ouve a gente. Não agora, não ouvem. Pode até dizer que sim, mas não ouvem. E é preciso que comece a ouvir também. Esse é mais um dos motivos que a gente idealizou esse podcast, né, Paola? Porque a gente precisa mexer na estrutura. Exato. Se a estrutura não se mexer, não mudar, nada vai mudar. E isso entra num outro ponto que a gente vai abordar agora, que é sobre a nossa sociedade incrivelmente racista e machista, né? A gente tem demonstrações e vive isso na pele diariamente, em todos os ambientes. Nos Estados Unidos, a WNBA principalmente é a liga mais politizada. Isso ficou provado recentemente com o índice de jogadoras vacinadas entre as principais ligas dos Estados Unidos. A WNBA é que tem um nível melhor. As jogadoras, inclusive, foram super responsáveis por mexer na estrutura de uma equipe do Atlanta Dream para mandar embora a racistinha que era dona de lá, né? E fazer com que lá em Atlanta ajudar, financiar a campanha de um senador negro para que ele pudesse ser eleito. Elas ajudaram muito em mexer tudo isso e mexer também na estrutura política dos Estados Unidos, porque com essa eleição, não sei se as pessoas lembram, acompanharam, mas com essa eleição, os democratas conseguiram maioria no Senado, o que ajuda... Maioria não, perdão, empatou a quantidade de senadores no Senado, o que colocou a vice-presidente dos Estados Unidos com poder de decisão sobre as pautas que seriam aprovadas. Isso foi uma alternativa que as jogadoras acharam para que algumas pautas mais progressistas pudessem avançar politicamente falando e ajudar minorias. Esses jogadores, tanto da W quanto da NBA, lutam constantemente contra o racismo por justiça e igualdade, e a gente não pode esquecer que, apesar disso, mesmo assim, a NBA é muito caladinha para o que acontece, principalmente a respeito de violência contra a mulher. Já no Brasil, parece que a gente vive uma realidade alternativa, sempre à espera de um posicionamento de parte dos atletas, como foi na Copa América, que foi uma grande falácia e falsidade, né? Recentemente foram muitos casos decepcionantes fora de quadra, para falar, no mínimo, usar decepcionante. A gente pode citar alguns jogadores que se envolveram nessas alturas do campeonato, em pleno 2021, defendendo o atual governo, como o Nenê Hetzheimer. A ex-esposa, do ex-jogador Murilo Becker vindo a público falar que ela foi agredida. E como jogadora e profissional, mulher negra, como você vê o papel do atleta nisso, de se posicionar, de cobrar isso, né? A Damiris foi no Twitter dela, usou a plataforma dela que ela tem de influência, porque as nossas plataformas são plataformas de influência, e falou sobre isso, recebeu vários comentários de pessoas ridículas, questionando o que a vítima falou, porque aqui no Brasil as coisas funcionam assim, né? A vítima vai e denuncia, ela é questionada. E muito possivelmente não acontece nada e a vítima ainda se coloca numa condição de perigo, de insegurança. Como você vê essa situação toda relacionada a racismo, machismo, homofobia, e como o esporte, para você enxerga como uma ferramenta de transformação social, né? Ele mexe com a estrutura também, ele forma opiniões. O que você acha que deve mudar nesses casos? Carol, vou te falar uma coisa. Eu, às vezes, penso muito, muito que eu deveria mudar essa forma com que eu uso as minhas redes sociais. Se você for entrar no meu Instagram, você vai ver que a minha última postagem faz meses. Eu quase não tuito nada, eu mais leio, vejo algumas coisas assim, mas eu sou muito, muito informada. Procuro as coisas, procuro saber, leio, né? Eu não gosto de
falar de uma coisa que eu não sei a respeito. Se eu não sei, já nem falo. E sim, falta mais posicionamento de todas as meninas. E do masculino também, mas nem vou entrar nisso, né? Porque a gente viu quando eles se posicionam é desse jeito aí. E falta mesmo se posicionarem mais. Algumas fazem, mas poderiam ser mais. Eu peco muito nessa parte, porque como eu falei para vocês, o meu intuito, assim, hoje é evitar a fadiga. Por quê? Porque eu ainda jogo e eu tenho esse meu problema com ansiedade, né? E não que eu não saiba lidar com o que as pessoas falam, mas geralmente o que elas acham, assim, de mim, não me interessa. Então, não, se tivesse, né, esse tipo de crítica, já não estaria nem aí, porque não é uma coisa que me afeta, com certeza. Só que eu procuro evitar a fadiga. Então a gente erra, eu erro nisso. Eu assumo, assim, que eu erro muito nisso. Quando aconteceu a coisa com a ex-mulher do Murilo, eu já seguia ela há muito tempo, desde antes que ela postava algumas coisas. A gente vê os absurdos que aconteceram, que eu nunca vou duvidar da palavra dela, mas muito antes disso, ele retirou o carro dela. E ela tem 4 crianças que precisam, com problemas de necessidades, né, especiais, elas precisam do carro, tem dificuldade de locomoção. Uma pessoa que faz isso, então a gente já imagina mais ou menos, né, como é. Eu não vou falar aqui muita coisa que eu não quero ser processada, mas o Nezinho jogava em Ribeirão, eu sempre acompanhei muito ele, assim, a gente sempre foi muito ligado, sempre soube de muita coisa do masculino, porque eu andava muito com ele. Então, se tiver algumas pessoas de muito tempo atrás, assim, do basquete, sabem que algumas coisas que estão acontecendo agora não são surpresa nenhuma. O que acontece é que ou ninguém fica sabendo, ou tem aquela falta de pano, né, básica, principalmente porque homens se protegem, desde sempre. E aí eu vou entrar numa coisa que isso sim, eu tenho me posicionado bastante, eu falo com algumas meninas, eu não posto, deveria, depois desse podcast aqui eu acho que eu vou repensar em algumas coisas, mas eu sempre falei que tem pouquíssimas mulheres na gestão do basquete feminino. E aí, tudo que os homens fazem, a gente tem que acatar, tudo, LBF, o presidente é Ricardo Molina. E o diretor, que é o que faz basicamente tudo, né, é o Maroni. A competência deles não é julgada aqui, mas só tem homem. Onde é que estão as mulheres? Daí a gente vai lá pro meu time. Esse time, Cidade Araraquara, técnico e assistente, homens. Sampaio, técnico e assistente, homens. Em Blumenau, o Camargo é técnico, ele tem um assistente que é mulher. No Itu também eu acho que tem, não tenho certeza. Mas em sua maioria, técnica só tem a Arilza, né? São homens, 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 homens. E é complicado quando as pessoas falam, mas é por, sei lá, por competência. Não sei. Não sei se é só isso, não. Porque tem outro fator aí, né? Que são todos homens brancos. Então, eu acho que em qualquer tipo de comunidade, a gente tem todo tipo de pessoa. Então, a gente tem pessoas LGBT em qualquer comunidade. Se você caçar 20 pessoas e colocar para morar junto, você vai achar um preto, um branco, gays, vai achar de tudo. Então, como que no basquete não tem? Então, não tem? Não tem nenhum preto que pode fazer alguma coisa? Eu não acho. Eu não acho que é esse o caso, entendeu? Então, a gente vê aí que tem muitas falhas, muitas falhas. E, às vezes, eles nem entram porque não tem oportunidade, certo? Essa nossa sociedade é toda pautada no homem cis branco. Então, quando a gente fala, eu já falei muito e eu aceito que as pessoas falem que eu sou chata ou que falem que eu falo demais, não tem problema nenhum. É isso que eu falo, eu não coloco nas minhas redes sociais, mas eu me movimento ali, né, onde eu estou. E várias decisões que foram tomadas, às vezes, eu digo assim, decisões estruturais mesmo, no SESI, eu falava, foi um homem que decidiu, não é possível, porque uma mulher que tá vendo assim o que acontece com cada jogadora não teria feito isso. E eu penso muito nisso, sabe, que faltam mais mulheres.
para tudo mesmo. Para tudo, tudo, tudo. Na diretoria, como técnica, sei lá, como presidente. Agora a Paula está lá, né, na CBB. Ela conversou com vários jogadores, assim, para a gente falar as coisas que está acontecendo. Mas tem que ter muito mais, sabe? Porque eu já vi esses dias não, um tempo atrás, um jogador, não vou falar o nome, no Twitter reclamando porque um apresentador ganhou uma quadra da Nike. Não sei se vocês sabem, mas só tem uma jogadora no feminino que tem um patrocínio da Nike. Só uma. Atuando, eu quero dizer. E a Nike nunca deu nada para nenhuma jogadora. Mas para o masculino dava. E muito. Porque a gente via as postagens. Então esse jogador, ele vai lá reclamar que a Nike deu uma quadra para um influencer. Mas ele não tá vendo que a Nike não dá nenhum tênis para nenhuma menina, para nenhuma mulher, né? Só faz para os homens. Porque isso não interessa para ele. Interessa só o lado dele. Então ainda falta isso também. Os meninos, eles darem um pouco mais, né? Olharem um pouco mais pra gente. A gente não é inimiga deles. Só que são eles lá, a gente aqui. Eles fazem o deles e é só o deles. Então, se a gente tivesse se juntado antes, para aquela palhaçada que era a CBB, talvez hoje a história fosse diferente. E não foi, porque a gente tinha uma associação de atletas aprovando contas da CBB com aquela roubalheira que era. Então, assim, o problema a gente sabe que é muito mais embaixo, mas muito mais mesmo. Eu no basquete, eu nem vou comentar das vezes que eu presenciei, né, coisas racistas, porque eu não escuto racismo com branco nunca mesmo. Não tô lá também para ensinar ninguém o que é o que não é racista. Se a pessoa não sabe até hoje, é totalmente ignorante. Eu diria burra, eu não posso chamar ninguém de burro, mas quem comete racismo até hoje e fala que é sem querer é burro. Porque se você ler um pouquinho, você já sabe já como é que funcionam as coisas, sabe? E, assim, procuro sempre resolver, assim, o problema sem ter que colocar em redes sociais. Eu admiro muito a Damires pela visibilidade que ela tem, fazer essas coisas, porque eu não tenho tantos seguidores, eu não faço nada, tá? Eu não vou atrás de nada, isso é o meu perfil, assim. E as meninas que têm seguidores, que podem fazer isso, que elas façam, que elas busquem. Porque, assim, é uma vergonha, assim, as coisas que acontecem e a gente não fala nada. Então, eu diria, nem todo mundo, e eu me incluo nessas que às vezes não fala nada, mas, assim, eu não falo para todo mundo. Mas, geralmente, quando acontece alguma coisa, eu vou atrás, eu ligo, para quem precisa ligar, mando mensagem. Só não faço isso em redes sociais. Mas a gente deveria cutucar um pouco mais esse povo aí. Nunca falei sobre minhas posições políticas na internet, mas é muito claro, assim, a forma que eu sou apaixonada pelo Edinho lá de Araraquara, do PT, e nem é sobre isso, né, sobre partidos. Hoje a gente vê como é que está. O nosso presidente tirou muita gente das sombras, e eu sou, assim, não muito, né, conheço o Hetzheimer, amiga dele, me surpreendeu bastante, assim, esse posicionamento dele político. Do Nenê não tenho nem o que falar, né? Ele, como homem negro, assim, me surpreende muito, muito. Mas aí o que é que eu falo para vocês? Qual é a diferença? Talvez não seja esse problema, mas as meninas, por elas às vezes ganharem muito pouco, ou terem que lutar mais para conseguir um time, tal, eu acho que a pouca exposição também vem por isso. Que elas pensam, como é que eu vou ser vista se eu falar tal coisa? A minha carreira, às vezes, não está tão consolidada. O que vai acontecer comigo? Um cara que ganhou milhões, que vai ter dinheiro por gerações, não tem essa preocupação. A gente tem. Concordo totalmente. E tudo isso que você falou, assim, acho que a gente assina embaixo, principalmente na parte do burro, né, Paola? Pois é, essa aí foi a melhor parte. A gente concorda, assim, super. Inclusive, iremos todas de vermelho ano que vem na festa da libertação dessa porcaria que a gente está vivendo, se Deus quiser, né? Que ninguém aguenta mais. Mas vamos para uma parte mais divertida, né? Mais leve aí. A gente só queria dizer que, além de assinar embaixo tudo que você falou,
É muito legal ver. É como a Carol já tinha falado, né? A gente sabe que as mulheres, né, na WNBA e aqui também são muito mais politizadas e se manifestam. Tanto assim, quem tem redes sociais com mais seguidores, porque tem uma visibilidade maior, como você citou a Damiris, mas você também, do seu jeito, você consegue fazer movimentações. O importante é que a gente não deixe passar completamente batido, sabe? São coisas que revoltam muito e a gente precisa encontrar algum jeito, né? E nem sempre a gente vai achar pela rede social. Então, te agradecer por esse depoimento que, né, a gente não vai retocar em nada. E aí, como a Carol falou, vamos seguir para uma parte um pouco mais leve. E aí é uma pergunta que não sei se você vai ter uma resposta assim ou não, mas a gente quer saber para qual time você torce. Qualquer time, pode falar qual é o time e aí, se tiver, talvez cause leves desconfortos, dependendo de quem for. Eu já sou muito zoada. Ixi, vamos por ver. ser São Paulina. Bem-vinda! Bem-vinda ao clube, que complicado, né? A minha família inteira é corintiana e a minha avó era São Paulina. E como eu ficava muito assim com ela, eu falava, nossa, não, tem outro detalhe que eu lembrei agora. Na época também tinha o Raí, né? O Raí foi o rei, Só Raí, né? é. Minha mãe falava muito de Raí também. Quando o Raí voltou para São Paulo agora, passei a vida toda, os anos 90 todos, ouvindo minha mãe, não, porque Raí. Que família também, né? Raí, o irmão, né? Complicado aí. Mas aí, então, entendi por que você torce pro São Paulo, né? Sim, acho que foi meu primeiro crush. Quando você falava crush ainda era paquerinha. E que paquera. Pois é, então você é sofredora que nem eu. E só por isso, ó, a Carol não veio zoar, porque normalmente a Carol já ia vir me zoar falar de São Paulo, que só tem título da época da tábua, né, Carol? Você é educada. A última vez que São Paulo ganhou o título, a Paola tava no jardim de infância ainda, tadinha. Que tristeza, olha, eu entendo o sofrimento, Karen. E aí, tirando assim futebol, você torce para algum time da WNBA, da NBA, algum outro esporte assim? Vou falar para vocês, eu sou uma pessoa que gosta de pessoas. E na WNBA eu torço para onde a Damiris está. Ótima resposta. Geralmente. E na NBA, eu não sei se meu marido vai ouvir esse podcast, mas ele sabe. Eu torço para o James Harden, não importa onde ele esteja. Amo! Adorei! Polêmica! Polêmica! Causa várias coisas, fiquei até gaga. Adorei. Mas você falou do seu marido, por quê? Ele torce para que time? Meu marido, deixa eu pensar. Se ele torce... Não, é Lakers. Nem sei te dizer agora com certeza. Ele torce para alguém. Aí isso é bom. Aí tô assistindo assim NBA às vezes com ele e eu acho que é inevitável. Eu sou uma pessoa muito expressiva com o rosto. E às vezes eu faço alguns comentários assim dos jogadores. Ele fica bravo. Eu falo pra ele, mas amor, não tem nenhuma chance de encontrar um homem desse. Então eu posso falar o que eu quiser. Mas se tiver, eu quero, né? Todas queremos. Mas se tiver uma chance, a gente tá aí, hein, James Harden? Tamo aqui de olho em você. Pois é, mas eu torço pra ele. Com certeza, pro James Harden. Gostamos da resposta, né, Carol? Polêmica bem feita. Não, a gente não desgosta, assim, do Harden, não. A gente só acha ele um pouquinho... Tem uns probleminha ali, né, com os colegas de trabalho dele, mas a gente não odeia ele, não. Longe, né, Paula? Tá longe disso. Eu inclusive gosto muito do jogo dele, eu sei que muita gente não gosta, só assim, não gostei muito do jeito que ele quis sair do Houston para ir pro Brooklyn Nets, mas de resto, tá tudo tranquilo, ele é estiloso também, né, Carol? Então, vai que vai. Eu acho ele engraçado em alguns pontos, sabe? Às vezes eu me pego rindo de James Harden em algumas situações. Ele é engraçado mesmo, meio curioso. Qual foi agora uma outra pergunta? Qual foi? Já cheguei logo no qual foi, né? Qual o jogo de basquete que você assistiu e que mais te marcou? Seleção americana nas Olimpíadas. Eu agora não lembro, assim, qual que era, contra quem era. Mas estava o Kobe, LeBron e... LeBron tocou no ponto da Paola aí, que é, entendeu? A pessoa que torce pro Lakers. Ela é LeBronzete dodói, assim, dodói. Paola é dodói por LeBron.
Não, eu também não desgosto dele, não. Ele é um ótimo jogador. Eu acho isso indiscutível. Quem fica falando do LeBron, quem fica falando dele, ou nunca jogou, sei lá, ou não entende de basquete, eu não sei. Que a pessoa pode falar que um cara daquele, tipo, fala, ai, tá velho, não faz não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus, né? Ele faz um monte de coisa aí que a gente não consegue fazer e nunca vai conseguir. Não é só tem esse detalhe ainda. Nunca vai conseguir. E daí, estão falando dele. Mas ele é um ótimo jogador. E ter visto ele jogando de perto, assim, é emocionante mesmo. Emocionante. Mas eu não assisto muitos jogos, assim, de basquete. Por quê? Não é porque eu não gosto, não. É porque eu fico muito nervosa. Não importa o que aconteça lá, eu fico nervosa. Então, eu evito também assistir muito basquete, assim. Até, é o que eu falo, as minhas amigas, né, sou muito conhecida por isso, por nunca saber nada do que está acontecendo. Eu assisto NBA só com o meu marido, porque ele gosta, e daí eu assisto. Mas sozinha, assim, é bem difícil de eu ficar assistindo o jogo. Mas, na minha opinião, assim, mais esse jogo nas Olimpíadas por causa do elenco americano, e não porque eu vi o Carmelo Anthony também de perto. O Amo, Dwight perfeito. Howard, quando ele estava bom, assim, que agora tá meio complicado para ele também. Mas, por isso, foi marcante. Você vê que eu não me lembro muito de jogos da Hortência e da Paula, porque era bem nova, assim. Por isso, estou falando um da atualidade. Mas também deve ter sido jogos muito bons, né? Ah, com certeza, mas foi uma ótima resposta, né? A seleção Agradou todos, né? Agradou você com o Agradou. LeBron e me agradou com o Carmelo Anthony. Perfeita. agradou todo mundo, ela tem ótimas respostas. E aí a gente queria saber, assim, qual é o seu hobby preferido? O que você mais gosta de fazer, assim, no seu tempo livre? Infelizmente, não vou poder mentir. Já vi que mentindo é com você também, já percebi. Ela vai falar dormir, hein? Se ela falar, vai ser da hora. Ai, vocês não vão acreditar. Jogar tranca, buraco. Não, é jogar joguinhos de celular. Acredito. Eu jogo o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Qual jogo E você minhas joga, Karen? minhas companheirinhas, não, né? Nani, fez várias figurinhas aqui. Eu apaguei Gardenscape, que estava muito, muito viciada. Quando eu fico muito viciada, eu apago. Gardenscape, Candy Crush, jogo de caça-objetos. Sei lá, de tudo eu jogo. Aí eu canso, daí eu baixo outro. Eu gosto de jogos porque, assim, as pessoas acham que esses jogos não têm estratégia, mas tem sim. Tem bastante estratégia. Porque para passar uma fase, precisa ver qual é o objetivo e como é que você vai atingir aquele objetivo. Mas é o que eu mais gosto, assim. Eu sou daquela geração que, na minha infância, não tinha internet. Então, eu não gosto muito de jogo de videogame, de atirar nos outros, nem um pouco. O meu negócio é passar fase. Então, óbvio que eu gosto muito de Mario. Mas Amo. não sou muito de videogame, não. Eu já fui, gostei muito. Hoje em dia é mais no celular. Eu fico demais no celular. Muito mesmo. Então, acho que é esse o meu hobby, viu? Pô, pensei que ela ia falar, sei lá, dormir, né? Não fazer nada e tal. Parecia Foi que era da alguma hora. coisa meio polêmica, né, Carol? Tipo assim, uma coisa que ninguém Da esperava hora. mesmo. Ah, não, Foi da hora. Qual o seu grande sonho pra gente fechar esse momento interrogatório? Grande sonho. Aí você me pegou, porque eu sou uma pessoa muito sonhadora, não, viu? Eu sou muito imediatista, do tipo que não faz muitos planos, mas Somos. eu até preciso pensar um pouco. Eu acho que, como jogadora, eu não tenho hoje nenhum sonho específico, mas para o basquete, assim, para mim, para minha vida, eu gostaria de me envolver mais com o basquete, quem sabe ser técnica e uma técnica assim vitoriosa, sabe? Um sonho de poder colocar as coisas assim. Eu não me acho uma pessoa inteligente, eu acho uma pessoa esperta. E eu acho que poderia sim contribuir de alguma forma. Então, se fosse para falar de um sonho,
seria esse, uma boa técnica, uma técnica que ajudasse a levantar o basquete feminino, sabe? Não que outras pessoas não sejam capazes disso, mas particularmente eu gostaria de ser a pessoa que conseguiria isso. Pô, mas Já um vamos levantar baita uma de um campanha sonho. aqui, né? Um baita de um sonho, né? Pra quem falou que é imediatista, um sonho bem Gostamos. importante. Gostamos bastante. Saiu bem em todas, né? E aí agora a gente chega realmente no momento final, que tem 2 últimas perguntinhas e talvez você também vai achar difícil. Todo mundo acha que é fácil, mas na hora de responder é difícil. Primeira delas, é um momento da verdade. Conta pra gente 5 coisas ou 5 pessoas que definem quem é você, Karen. 5 coisas, 5 pessoas. Aí a pessoa vai começar, não pensa no grupo da família, nas tretas. 5 com o coração. coisas ou pessoas, senão ela vai Exato. falar 5 de cada e a gente 10. vai ficar aqui daqui Até até amanhã. amanhã. Não, tá certo. Eu entendi. Eu queria começar assim, não é uma coisa, nem uma pessoa, é um animal, pode? Claro que Deve. Pode. Gato. Eu me identifico demais, porque eles são bem... Eles têm aqueles momentos, né, silenciosos deles. Eu gosto muito. Eu amo gatos, assim. São animais muito incompreendidos. E eu fico pensando no meu jeito, assim, de ser mais na minha, entendeu? Mesmo se tiver muita gente perto. Então, eu até gosto muito de ser assim. Tá sempre na minha, assim. Sempre pensando mais do que falando, né? Pra poder agir, talvez. E eu acho que os gatos são assim, são silenciosos, porque estão sempre pensando em alguma coisa. Não só Os meus, dormindo. Karen, inclusive estão aqui esperando eu colocar a janta para eles. Eles estão aqui de olho em mim já. Eles são espertos, viu? Muito espertos. Eu gosto muito e me identifico. Agora, faltam 4, né? Deixa eu ver, coisas e pessoas. Eu vou falar da minha tia Roseli, sabe por quê? Porque a gente até fisicamente é muito parecida. E esses dias, tem uma semana que eu fui no trabalho dela, na prefeitura, e estava sentada e alguém falou, pensei que fosse a Roseli. Aí eu falei pra ela, Rô, as pessoas te veem todo dia. Como elas não sabem quem é você, quem sou eu? Não é possível. A gente é tão parecida assim. Mas nós somos. Até às vezes eu olho pra ela e falo, gente, como a gente é parecida. Então, acho que ela também me identifico bastante, assim, mais pela aparência também. Deixa eu ver uma coisa que eu me identifico. Eu vou colocar assim. Eu não falei nisso no meu hobby, né? Mas com as coisas de TV, assim. Eu, às vezes, não sei se vocês acreditam em signos, mas eu não acredito muito, mas eu sou totalmente pisciana. Totalmente pisciana. Então, sou meio viajante, assim, fico no meu mundo. E como eu gosto, assim, às vezes, de ver TV, e em séries, assim, eu fico imaginando as coisas, ou eu vejo muita série, sei lá, de crimes, e fico pensando naquilo por horas, às vezes. Então, eu me identifico demais com essas coisas, assim, de TV, de mistério. Eu sou totalmente, às vezes, fora da casinha, mas só me conhecendo mesmo para ver como é. Não é tão grave assim. Faltam 2 ainda, né? Preciso Isso. pensar, Eu pensei que você ia falar joguinho de celular. Não, melhor não, viu? Deixa só como hobby mesmo. Nossa, realmente é um pouquinho difícil. Deixa eu ver, pessoas ou coisas? Pode ser o basquete, se você quiser, algum artista que você curta. São Paulo. Comida também, né? Comida, a barriga sempre faz feliz, né? Então eu vou falar de uma pessoa assim. Eu, esses tempos, tenho me aprofundado mais nessas coisas, nessas pautas, tanto raciais, sociais e do nosso país, assim, né? E eu conheci uma pessoa que eu me identifiquei demais e tenho aprendido demais, que é o Preto Zezé.
se você sabe quem ele é, presidente da CUFA, ele me despertou para as questões raciais, sabe? E sociais também. Então, eu vou falar também disso. Uma pessoa, assim, que eu me identifiquei. E, por último, como a Paula falou de comida, eu sempre digo que ninguém é gordo à toa. Eu sou gordinha porque eu adoro comer e adoro cozinhar. Então, assim, eu me identifico muito com cozinha. Adoro cozinhar. Qualquer coisa, cozinhar para mim, cozinhar para as pessoas. É uma terapia também para mim cozinhar. Então, cozinha. Eu adoro. É uma terapia e um ato de amor também, viu? Cozinhar é certeza. tudo. Nossa, com certeza também. O meu filho fala, nossa, você é ótima cozinheira, podia trabalhar com isso. Não poderia. É sua opinião. Não, Mas eu gosto muito. É muito cansativo. Eu concordo com você. Não. De uma pessoa que veio de cozinha. Não faz. Karen, basquete é melhor, mais legal. Mais Gostei, divertido. Carol. Conselhos de Naja aqui. E agora a gente vai para a parte final, que para mim, no caso, seria a pergunta mais difícil. Que você tem a difícil missão de escolher uma música para representar você na nossa playlist do LBF das Minas. O primeiro episódio foi com a Kaká e ela escolheu nada mais, nada menos do que Emicida, Maju e Pablo Vittar Amarelo. Só isso. Eu amo essa música e vou falar para vocês que quando foi lançada, eu ficava arrepiada assim, de ouvir. Por causa da depressão, sabe? Eu tive muitos sentimentos, assim, quando eu estava depressiva. E quando eu ouço essa música, assim, ela entra na minha mente de uma forma, me deixa arrepiada. Em qualquer momento que eu ouço, até hoje. Então, foi uma ótima escolha da Kaká. Eu estava pensando, assim, né, música. Tem muitas músicas que eu gosto muito. A do Djonga, eu gosto bastante, que fala dessas coisas, sobre essas questões que até o rap traz, né? Questões mais sociais, do cuidado, essa música da Emicida. Mas eu vou falar uma música que depois de pensar bastante, assim, eu decidi. Tem uma música do Diogo Nogueira, eu não sei se ele é o autor, eu sei que ele é intérprete da música, e eu sempre ouço ela. De jogar. O nome dela é Coragem. E para mim ela fala muito da minha vida, assim, sabe? Que a gente precisa ter coragem para viver. E como eu tive tantos pensamentos ruins, e é isso que eu penso, que eu preciso sempre viver hoje em dia, então, né, um ato de resistência mesmo. É preciso mesmo ter coragem. Então eu falo sobre fé e sobre isso. Então, ouçam essa música. E é a música que eu escolho, Coragem, do Diogo Nogueira. Música achada. Achada é ótimo, né? Adicionada. Já está na nossa playlist. Playlist essas, tanto a do NBB das Minas quanto a da LBF das Minas. A gente vai começar a disponibilizar já lá na nossa timeline no Twitter. Para quem quiser ouvir o que os atletas estão sugerindo. Ouvir também com a gente. Eu adoro a playlist do NBB das Minas, que tem mais música, né? Que a gente já fez 14, 15 episódios, Paola? Não, 18, na verdade. Tem mais músicas. Agora a gente tá no segundo da LBF das Minas. Já temos 2 musicões. Já começou muito que bem com Amarela, Emicida. Um pouco pesado, né, a escolha. E aí agora veio essa música do Diogo Nogueira, Pagode. Porque todo mundo merece um pagode, um samba na vida. Quem não gosta é dodói. E dito isso, eu queria que a Paola falasse as considerações finais dela pra gente encerrar o episódio e depois da Karen falar pra eu poder encerrar. Bom, eu queria dizer que não acho que teria a melhor pessoa pra gente estar já nesse segundo episódio do que a Karen. Como a gente falou, tem toda uma história familiar ali envolvida com basquete. E eu me surpreendi muito durante a gravação do episódio em como você realmente foi se abrindo sobre muitos assuntos que são muito sensíveis, assim, sobre problema com peso, problema com saúde mental na pandemia, a questão da desvalorização do basquete feminino e muitas outras coisas. Eu acho que foi muito importante você ter esse espaço para você falar. Então, queria te agradecer demais por você ter topado o convite, ainda mais nessa hora que a gente está gravando, que o pessoal não vai saber, que é sexta-feira, 10 da noite. Então, a Karen realmente se comprometeu num horário bem complicadinho. E por você ter falado tanto e com tanta sinceridade
misturando com humor, com brincadeirinhas, deu ótimas respostas também. Então, te agradecer muito, Karen, e dizer que você pode contar com a gente para o que você quiser, porque a gente está lutando pela mesma causa, né? Que é principalmente dar espaço, valor e muita voz às mulheres que são incríveis, assim como você. Então, muito obrigada de novo e espero que tenhamos uma próxima. Eu que queria agradecer, viu? Eu tenho trabalhado muito, assim, às vezes com a minha psicóloga sobre a minha autoestima. E sabe que quando vocês me chamaram, a primeira coisa que eu pensei em perguntar foi por que eu? Porque, assim, eu sou uma jogadora, assim, hoje tão expressiva, mas eu sei das coisas que eu tenho para contribuir, né? Então, eu fiquei muito feliz mesmo, muito agradecida pelo espaço, por poder falar tudo que eu quisesse, do jeito que eu quisesse. Vocês são ótimos, assim, eu gostei muito mesmo. Eu não acompanhava, né, antes o NB das Minas, agora sim eu vou acompanhar em todas as plataformas, vou seguir. Não sou muito de Instagram, mas às vezes eu vou dar uma olhadinha ali, ouvir os episódios e principalmente espalhar a palavra, né? E falando para as pessoas ouvirem, passando, sei lá, retweetando, repostando, compartilhando, para poder ajudar, porque trabalhar com basquete feminino é muito difícil. E vocês, então, são tão guerreiras quanto nós, né? Por estar fazendo isso, por dando esse espaço. Então, muitíssimo obrigada mesmo. E eu estou até ansiosa para saber quem serão as próximas meninas. A gente já tem uma agenda aí, né? De peso, Paola, que vem por aí. Pois é. Só atletas fodíssimas. Queria falar algumas coisas. A primeira, que agora em meados de setembro a gente vai transmitir no nosso canal da Twitch o Campeonato Brasileiro de Basquete Feminino. Então a gente já vai avisar agora antes, vai ficar avisando todos os nossos episódios enquanto estiver rolando, porque vai rolar durante o mês de setembro e o mês de outubro. A gente vai transmitir basquete todo dia, vai ter basquete feminino todo dia na nossa Twitch, para todo mundo assistir, para apoiar, para acompanhar. Então, você que não segue a gente ainda na Twitch, bota lá na roxinha NB das Minas para você acompanhar as partidas com a gente. A gente vai trazer várias pessoas que cobrem o basquete nacional, feminino principalmente, para a gente poder trocar essa ideia. E para você que não conhece, despertar o seu interesse em assistir, né? A gente veio tanto nesse movimento assim, vamos acompanhar os atletas e tal, depois das Olimpíadas e não sei o quê. Vamos acompanhar nosso basquete também, que não foi para as Olimpíadas, mas a gente pode fazer com que esse ciclo olímpico seja mais valorizado, que a gente consiga valorizar os nossos atletas acompanhando, vendo as partidas, né? Então, vamos apresentar várias pessoas que também criam conteúdo de basquete e talvez vocês não conheçam, ou se conhecerem, vão conhecer novas pessoas, porque são tantos jogos que a gente vai chamar tanta gente para participar com a gente, comentando. Queria dizer, Karen, a gente chamou você justamente pela sua história. Então, não pense dessa forma, sabe? Não, a gente chamou você pela sua história, por toda o basquete estar na veia da sua família, por tudo que você agrega no basquete feminino. Então, é muito importante. A gente sempre pensa nisso de chamar o máximo de atletas possíveis. Às vezes a gente grava, sei lá, já chegamos a gravar 3 episódios na mesma semana para soltar, assim, nas semanas posteriores, porque a gente gosta muito disso, é uma terapia, acho que posso falar pela Paola, para mim, para ela, de conversar, de conhecer histórias, de entender, principalmente de quem está dentro e de quem viveu tudo isso, né? Porque a gente acompanha as competições, o que está fora, o que a gente consegue buscar, estudar, procurar de história, mas ouvir a palavra das pessoas que estão dentro, né? Que viveram esses ciclos, principalmente lá nessa transição da geração tão campeã que foi de 94, porque a gente está vendo agora, que passou por todos esses percalços, essas situações péssimas que aconteceram no basquete, né, brasileiro. Então é muito importante a gente ouvir isso e ouvir a transição de gerações também, né? Para que a gente tenha jogadoras mais posicionadas hoje, a gente teve que ter jogadoras que vieram antes, que se posicionaram e que fizeram esse terreno menos íngreme para elas. Queria agradecer muito pela sua participação, agradecer a Paola mais uma vez. Acho que nós estamos sempre saindo emocionados dos episódios, né, Paola? De ouvir tantas paradas legais. Sem dúvidas. Então, realmente é sempre emocionante. E só para completar, que nem a Carol falou, a gente chamou, eu vou falar a palavra porque pode, ele tá liberado aqui. A gente chamou porque você é muito foda. Então, não tenha dúvidas disso e só ficou mais claro depois desse episódio.
Todos os seus posicionamentos, tudo que você falou foram pontos importantíssimos que a gente tem que bater muito em cima, assim, porque se a gente não falar, se a gente tá falando e tá berrando e ainda passa, assim, despercebido, se a gente não falar, é pior ainda. Então, eu queria agradecer você por ter participado, a gente tá com mais de 1 hora de episódio, agradecer a todo mundo que ouviu até aqui. Acompanhem, sigam a gente nos agregadores de podcast que vocês vão ver o nosso feed. Tem vários episódios falando sobre várias coisas, falando sobre tudo no basquete. Então sigam a gente nos agregadores que a gente já falou, Cashbox, iTunes, Google Podcast, Spotify, no site da Central 3 também. E é isso, gente. Esse foi mais um episódio do LBF das Minas. Espero que vocês tenham gostado e a gente volta na semana que vem.